E aí, seres infinitos? Ai, gente, que prazer, literalmente, poder vir aqui falar a respeito desse assunto que eu tenho certeza que muitas mulheres se sentem frustradas e estudos mostram, eu pesquisei, né, dei uma pesquisada, apesar de já saber com propriedade disso, que mais aí de 50% das mulheres não têm orgasmo em relação sexual com seus parceiros e parceiras. Para não falar menos, hein, porque tem estudos aí que mostram que mais de 80% das mulheres não chegam no clímax. E então, se você é uma dessas mulheres ou conhece alguém, fica até o final do vídeo, porque eu sei, viu, suas danadinhas, que vocês não terminam de assistir o vídeo, porque o YouTube me conta, tá? Vocês acham que não? Mas estou falando assim no gênero feminino, porque eu sei que mais de 70% dos espectadores aqui, das espectadoras, são mulheres. Mas você, homem que está assistindo, sinta-se bem-vindo e compartilhe, às vezes, a sua mulher, alguém que você conhece, sofre com isso, apesar de que não é um assunto muito falado, porque eu tinha vergonha de admitir que isso acontecia comigo. Então, aí, com mais de 10 anos de vida sexualmente ativa, eu nunca tinha tido um orgasmo. E por um longo tempo eu achava isso normal por conta dos pontos de vista interessantes, das crenças que eu fui criando no decorrer da vida a respeito de homens, a respeito de sexualidade. E tudo isso foi criando bloqueios e padrões que me impediam, né, de chegar no orgasmo. Então, assim, foi um processo aí longo de autoconhecimento para entender o que estava causando isso. E eu vou compartilhar com vocês, vou tentar ser o mais breve possível, mas se você quer realmente deixar de ser frustrada, porque, gente, isso é muito importante dentro de um relacionamento, assiste até o final esse vídeo. Então, vamos lá, né? Eu conto, eu não me lembro se eu já contei isso aqui em algum vídeo, mas eu acho que sim, que eu fui em busca do Access Consciousness, que foi justamente por conta de estar frustrada e sentindo dores na relação sexual. Então, eu comecei a fazer perguntas do Access, o que está certo sobre isso, por que isso está acontecendo, depois de muito tempo, né, não entendo, não me importando. E aí, então, eu cheguei em 2 terapeutas, uma é facilitadora do Access Consciousness, né, da base de Access, e comecei esse processo para, não é curar, né, mas para destruir, descriar o que estava me impedindo e as escolhas equivocadas que eu estava fazendo, que não estava tendo, né, isso que é tão importante na vida humana, porque é algo biológico, é algo natural, não é pecado, então é muito importante ver aí as crenças, né, e os padrões. Mas antes disso tudo, de eu buscar esse conhecimento do Access, correr minhas barras, ir destruindo e descriando os pontos de vista, eu também fui tentando entender, né, os porquês, por que esse padrão estava tão fixo na minha vida. Necessariamente você não precisa ir lá na raiz do problema para resolver. No Access Consciousness a gente só destrói e descria e escolhe algo diferente. É muito simples. O que impede é que às vezes a gente ainda não está escolhendo algo diferente do que a gente acha que está escolhendo, sabe? Então, às vezes está muito inconsciente isso em você e você não consegue mudar, mesmo fazendo processos verbais, mesmo correndo barras. Eu levei 1 ano correndo barras, fazendo processos verbais para conseguir chegar nesse objetivo de ter orgasmos. Mas pode ser diferente para você, porque eu vou mastigar tudo aqui o que eu fiz, né? Então, espero que algo mude aí, que você depois possa compartilhar com a gente e trazer essa mudança para 350 mil pessoas, porque quando uma pessoa destrói e descria um ponto de vista interessante e se cura, 350 mil pessoas que estavam com esse mesmo equívoco também liberam a informação, destroem, descria e abre espaço para algo novo. Então eu percebi meus padrões. Primeiro, pontos de vista que foram passados de familiares para mim,
Não só tô falando aí pai e mãe, tá? Tô falando dos familiares que eu convivi. Então eu escutei muito que homem não presta, que tem que tomar muito cuidado com o homem, porque ele só quer usar, aproveitar e etc. Então, assim, desde nova eu já coloquei na minha cabeça que homem não seria meu foco. Porque se homem só quer usar a mulher, então eu não vou ser boba de deixar ser usada. Então, eu foquei nos estudos durante a minha adolescência, durante a minha vida adulta, né? E mesmo quando eu estava me relacionando com alguém, eu não assumia relacionamento para validar lá o ponto de vista de que o homem só quer aproveitar e etc. Então eu fui atraindo aí muitas situações na minha vida para validar isso, né? Até que eu tive essa maturidade, essa expansão de consciência e comecei a buscar esse autoconhecimento e entender como que funciona o universo. E aí lá em 2020, né, quando eu comecei a ressonância harmônica, comecei a entender mais, comecei a buscar mesmo, essa pauta veio. Eu falei, peraí, eu tô a vida inteira sexual, né, sem ter orgasmos, já tentei de tudo e nada resolve, o que é isso? Também tinha o padrão de assistir pornografia. Eu tive um vício aí durante muito tempo nesses tipos de vídeos, desde muito nova, assim. Então a primeira informação a respeito disso foi através desse conteúdo, que é totalmente deturpado, né? Que realmente, eu posso dizer com propriedade, a gente polui o nosso consciente, né? Polui a nossa mente a ponto de prejudicar na vida sexual e até mesmo na vida comum, porque você começa a enxergar as pessoas como um objeto sexual. E aí eu parei de assistir isso, já tem alguns anos. Eu achei que iria resolver só de parar, não resolveu, né? E aí então comecei a correr barras, as barras para ver se resolvia, também não resolveu. Aí eu fiz uma constelação familiar e eu queria muito resolver essa questão, sabe? Porque por muito tempo eu percebi o quanto eu estava sendo um objeto sexual. Porque eu estava ali disposta a só dar prazer, só pensar no prazer do outro, não no meu, né? E é algo que é uma troca, é algo assim, muito íntimo, não só em questão material, mas energético. Você está trocando energia com aquela pessoa. Então, na minha cabeça, eu estava ali para satisfazer, né? E aí eu me bloqueava a me satisfazer, a ter prazer, porque eu estava sempre pensando no outro. Então, nunca é a respeito do outro, é sempre a respeito de nós mesmos. Então eu ficava muito culpando os homens, tipo assim, porque o homem não pensa no prazer da mulher, porque o homem não sabe da prazer da mulher, o homem não sabe de nada, e etc. Eles não buscam conhecimento. E eu tentava, sabe, mandar esses conteúdos aí que ensinam, né, para meu parceiro atual, e não de agora, tá, mas da época, para ver se ajudava, mas... Então eu sempre estava colocando a culpa no outro, porque homem é isso, homem é aquilo, os padrões que foram passados para mim, né? Eu entendo aí que meus familiares estavam falando para me proteger, para me preservar, para que eu tomasse mais cuidado. Só que eu levei isso para o lado muito literal, coloquei um padrão, uma crença muito fixa e comecei a atrair realmente esse tipo de homem, né? E me tornei esse tipo de mulher que tá ali só para dar prazer. E aí eu fiz a constelação familiar e coloquei isso em pauta. E a gente foi puxando coisas ancestrais e eu entendi, primeiramente, por que eu estava tendo dores na relação sexual, porque eu comecei a ter dor. E depois que eu fiz essa constelação, entendi, fiz o processo lá, eu parei de ter dor, então assim, já foi um alívio. Parei de ter dor, mas ainda em si, o orgasmo eu não tinha. E foi indo assim até que eu já tava desistindo, sabe? Eu tava assim, deixa pra lá, não é pra mim, deve ser algum karma, devo ter um karma muito pesado nisso, eu devo ter abusado de pessoas de outras vidas, eu devo ter feito algo assim muito sinistro que eu não posso ter esse prazer, né? E isso acabava me deixando, além de frustrada, como se eu não me sentisse assim, menos humana, sabe? Como se eu não fosse 100% humana, porque eu não tinha o que é direito de uma pessoa ter, sabe? O que é natural de uma pessoa ter, e eu não tinha. Então, gente, o que tá acontecendo, né? Tá faltando uma parte minha aqui. Então, se não é pra ter prazer, se não é pra chegar no ápice, se não é pra ter orgasmo, pra que eu vou ficar me colocando ali
nesse jeito tão íntimo para alguém, sendo que não vai ser bom para mim, sendo que eu vou estar sempre ali me sentindo um objeto. Não tô falando que as pessoas me faziam me sentir assim, tá? Eu pensava isso de mim mesma, né? E eu criava situações. E então, tudo isso, todas essas frustrações, todos esses pensamentos, mesmo correndo as barras, mesmo tendo feito constelação familiar, mesmo fazendo processos verbais, ainda me impediam por conta dos padrões que eu não estava disposta a destruir, descriar e ainda estava escolhendo ficar no trauma, no drama, né, a respeito disso. Foi me deixando cada vez mais desanimada. Então, por que eu vou me relacionar, né? E aí fui vendo várias crenças a respeito de relacionamento, por conta lá do papo que o pessoal me falava, por conta que eu pensava dos homens, etc. E eu fui assim, sabe, muito firme, eu fui destruindo e descriando, nada acontecia. Aí eu fui para a classe de barras, né, que eu me tornei facilitadora de barras de Axis, em São Paulo, com a Débora Bica, pensando muito nisso. Falei assim, gente, agora minha questão é libido, é resolver essa questão, porque eu tenho muito libido, eu sou uma mulher assim que exala libido, e eu recebo desse meu libido, mas em si não recebia na questão sexual, né? Porque libido não é só questão sexual, gente. Libido é para tudo que você faz na vida. Se você não tiver libido, você não treina, você não trabalha, você não faz as coisas direito. Então, libido é essencial. Então, eu recebo muito do meu libido nas outras áreas, mas não estava recebendo na área sexual. Eu fui pra lá pensando, vai ser questão de libido, eu vou destruir, descriar isso, vou resolver. E se apresentou essa questão na maca, enquanto a colega estava correndo barras em mim. Se apresentou isso pra mim, sabe? Eu não posso nem falar isso aqui, tá, gente? Por questão do Access Consciousness. Mas se apresentou bem e eu achei que tinha sido resolvido. Isso foi no início de fevereiro, agora de 2023. Mas eu nem tinha parceiro na época, tá? Então não tinha nem como eu testar pra saber. E aí eu vou fazer um vídeo pra falar que eu criei um parceiro, gente, com as características que eu queria. E assim, o universo trouxe no mesmo dia que eu criei a demanda. Eu vou fazer um vídeo. E aí é com esse parceiro que eu estou agora. E nessa demanda que eu criei, eu falei para o universo, onde está o homem, tal, que vai me trazer mais prazer, que vai ser expansão na minha vida, que vai me trazer mais consciência, mais dinheiro e etc. E trouxe, eu percebi um bloqueio também com ele, várias autossabotagem e tal, mas fui destruindo, descriando e foi fluindo. E inicialmente eu não estava tendo orgasmo ainda, continuava frustrada. E eu lá no bem bom, fazendo processos verbais de pensamento, destruindo, descriando, o universo que mais é possível, e não ia. Aí eu já estava dizendo, não, então vou parar por aqui, o universo eu te pedi isso, não está acontecendo, então eu não vou continuar num relacionamento, uma relação na qual não estou 100%. Se não está criando isso na minha vida, vai criar mais o quê? E aí meu aniversário foi 4 de abril. E eu pedi antes, sabe, uns dias antes, porque era algo que estava assim, se mostrando muito para mim, um ponto de vista que estava se apresentando o tempo inteiro. Então eu queria resolver, né? E, gente, eu sou facilitadora de barras de Axis. Se isso não resolver para mim, como que eu vou ajudar outras pessoas, né? E aí eu fiz um pedido para o universo. Eu gosto hoje em dia de chamar de Deus Pai e Mãe, porque eu sei que ele é os dois gêneros, né? Questão de energia em Yang. Então eu chamo de Deus Pai e Mãe. Eu pedi de coração, acreditando, Deus Pai e Mãe, se eu tiver algum merecimento, se for do meu merecimento, me dá isso de presente, que eu possa ter orgasmos, que eu possa ter orgasmos múltiplos com o meu parceiro, porque eu tô me sentindo muito frustrada e tal. Pedi de coração, sabe? Porque se puder me dar isso de presente, se for do meu merecimento, eu recebo. E aí, um dia antes do meu aniversário, né, dia 3, à noite, aconteceu pela primeira vez. E aí eu acho que fiquei, uau, como pode melhorar, o que mais é possível, como eu posso ter mais disso. E depois disso a gente não parou mais. É como assim, se eu tivesse descoberto, porque eu estava falando muito isso com a minha amiga, sabe, que eu compartilhava esses assuntos. Eu preciso aprender a ter orgasmo, eu não sei ter orgasmo. Essa é a questão sou eu, não é o outro. Eu que preciso colocar foco nesse sentido de sentir, né, de prestar atenção ali no meu corpo e de sentir, de perceber, de
dar permissão para que isso aconteça. Então eu comecei até a falar com o meu corpo, porque na classe de barras de Axis, o processo corporal que o meu corpo pediu foi ouvir as acústicas do corpo, ouvir meu corpo, ouvir o que ele quer, o que ele está falando, o que ele está mostrando. Então eu tenho feito muito isso, né? E nesse dia eu falei pro meu corpo, pode gozar, pode gozar, corpo. Eu falei assim pra ele. E aconteceu, eu comecei a dar permissão, comecei a me permitir sentir isso, sabe? Então era muito mais a respeito de que eu não estava escolhendo sentir, sabe? Aí eu ficava me vitimizando, colocando a culpa no outro, colocando culpa em karma, em coisas do passado, de outras vidas. E não era só isso, sabe? Era a permissão que eu não me dava. E hoje eu já tenho até múltiplos orgasmos, então assim, pra mim isso assim foi tipo uma realização. Porque eu sei aí que a maioria das mulheres não sentem isso. Eu sei que são vários bloqueios, às vezes até de egrégoras, de, sabe, de tanta coisa, abusos que muitas mulheres já sofreram, violências. E tudo isso, sabe, fica no nosso campo. E se você dá permissão, se você ressoa com essa informação, você pega ela pra você, né? Você, às vezes, tá sentindo uma dor, tá com algo que não é seu, que é uma energia que está numa egrégora e você está se conectando com essa energia. Então, no Axis, a gente aprende, a gente ensina a perguntar para o corpo. Corpo, isso é meu? Essa dor de cabeça, isso que eu estou sentindo é meu? Se sim, o que eu preciso fazer para que isso passe, para que isso deixe de acontecer? Se não é meu, a gente devolve ao ao remetente de consciência anexada. E com isso, a pessoa que está vibrando nessa energia, está com essa situação, vai se curar daquilo. Então, você, além de se ajudar devolvendo para aquela pessoa, você está ajudando ela também. Então, muitas das coisas, muitas das dores que a gente leva, que a gente carrega, não é nossa. Às vezes a gente carrega dores de ancestrais, de familiares, para honrar familiar. É isso que eu fazia na constelação familiar. Eu vi que eu estava honrando meu pai e minha mãe, mas eu estava tomando posicionamento de esposa do meu pai. E com isso eu estava sendo a mãe da minha mãe, ou seja, eu estava sendo a minha avó, que enquanto vida, né, nesse corpo que foi minha avó, sofreu abuso sexual, teve uma gravidez de abuso. Então eu estava sentindo essas dores que não eram minhas. Então assim, além disso tudo, é muito importante você perceber o que você está escolhendo, porque às vezes a gente coloca sempre no outro, mas é muito sobre nós mesmos, muito sobre as nossas escolhas. Então se você não está criando aquilo que você quer, é porque você não está escolhendo. Então eu vou te ensinar aqui a fazer algo com o seu corpo, que é perguntar e sentir, perceber. Você não vai buscar respostas na mente, você vai sentir o seu corpo e perguntar, por exemplo, a respeito da sexualidade, a respeito de orgasmos. Corpo, eu realmente escolho ter orgasmos com meu parceiro? Corpo, eu realmente escolho esse parceiro para ter todos os tipos de relações possíveis com ele? E sinta seu corpo. Se seu corpo ficar leve, expandir, ele concorda com você. Se o seu corpo pesar, contrair, encolher, ele está dizendo que é não. Então você pode até equilibrar primeiro o seu corpo com algo que você já sabe a resposta. Por exemplo, corpo, é verdade que eu chamo Karina? Aí você pergunta e sente, o corpo vai expandir, porque é uma verdade. Você não força o corpo a fazer, deixa ele fazer sozinho. E aí com isso você equilibra, ok, então é assim que é a verdade e assim que é a mentira. E aí você pergunta e o seu corpo vai te mostrar se você realmente está escolhendo sentir isso que você quer ou se você ainda está escolhendo o padrão passado. E a partir do momento que o seu corpo te mostrar se sim ou se não, você destrói e descria, faz processos verbais, corre barras, porque é muito bom, gente. A questão de eu ter levado aí 1 ano, né, para resolver, foi porque eu ainda estava na culpa, estava com bloqueios, não estava escolhendo em si, não tinha toda essa consciência que eu tenho agora. Mas você pode destruir, descriar, tá? E escolher algo novo. Você não precisa viver o que você viveu ontem, viveu a vida inteira. A partir do momento que você destrói, descria, algo novo se abre para você.
Então, o processo verbal de hoje eu vou deixar na descrição do vídeo, para o vídeo não ficar mais longo. E faça por pelo menos 3 dias. Não obteve resultados satisfatórios? Continua fazendo até ter o resultado, tá bom? Deixa aqui no comentário depois se tiver essa mudança aí, gente, porque uau, como é bom sentir isso, viu?